Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Sexta-feira, 30 de janeiro, hora de ficar bem informado com o visual. E por aqui o surdo recebe a informação na língua brasileira de sinais. É isso aí, participe. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o visual começa agora. A ONU recomenda que cada pessoa gaste por dia 110 litros de água, sabia? Só que no Brasil esse volume é muito maior. Muito. Enquanto algumas famílias ainda buscam formas de economizar, outras já dão um exemplo. É o que mostra a reportagem da Rede Minas. Prolongar o uso da água é o lema desta família de 5 pessoas. Aqui não se desperdiça, se reaproveita. O sistema de captação da chuva foi criado há 8 anos. Esse mecanismo começa com a captação da água da chuva do telhado, em uma calha única. Da calha desce por uma tubulação simples e deságua em uma caixa d'água de 4.000 litros. A água coletada também serve para a irrigação do jardim, que neste caso também tem plantas nativas, o que reduz a necessidade de irrigação contínua. O sistema de fossa da casa também é ecológico. Camila, esposa de Flávio, explica melhor. Em vez da água e dos rejeitos ficarem todos concentrados num único tanque, eles são dispersos por tubos corrugados e furados. Isso permite tanto uma umidade quanto a dispersão dos sais minerais que são o resíduo da decomposição da fossa. Então isso permite remineralizar o solo e umedecê-lo ao mesmo tempo. Desde que o sistema de economia de água foi implantado, a conta caiu cerca de R$ 90 todo mês. Nesta outra casa, economizar água ainda é um desafio. Tatiene conta que a família está tentando economizar, mas ainda encontra dificuldades. Só neste mês, por exemplo, a conta foi R$ 134. Criança gasta muito, esse calor exagerado que nós estamos vivendo, então isso está dificultando mais ainda, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, uma pessoa vive bem com 110 litros de água por dia, mas cada brasileiro chega a gastar mais de 200 litros. Para quem quer economizar água, aí vão algumas dicas. Certificar que não há vazamentos nas torneiras. Fechar a torneira enquanto escova os dentes e faz a barba. Retirar os restos dos alimentos antes de abrir a torneira. No banho, fechar a torneira para se ensaboar e só ligar as máquinas de lavar louça e roupas quando elas estiverem cheias. Hoje a realidade não está afetando, não é mais nosso bolso, é a nossa realidade de vida, né? Faltou água na minha casa e faltou água para beber à noite. E deu aquela, falta de ar. Então, assim, você pensa o seguinte, não é só o seu dinheiro, é a sua vida. E água é vida. A Grécia teve uma eleição considerada histórica. Os eleitores rejeitaram as rígidas políticas de controle de gastos impostas pela União Europeia, dando a vitória ao partido Syriza. Alexis Tsipras agora é primeiro-ministro e durante toda a campanha prometeu acabar com as medidas de austeridade. Milhares de pessoas foram às ruas comemorar a vitória, que deu ao partido 140 das 300 cadeiras do parlamento. Depois de um longo período de silêncio, o ex-presidente cubano Fidel Castro se pronunciou ontem sobre a reaproximação do país com os Estados Unidos. Ele escreveu uma carta que foi publicada no site do jornal Grama e lida por um estudante na televisão. No texto, Fidel diz que não confia na política americana, mas que isso não significa uma rejeição a uma solução pacífica de conflitos. E defendeu a cooperação e a amizade entre todos os povos, inclusive os adversários políticos. ¡Viva Fidel! O mundo relembrou esta semana os 70 anos da libertação do complexo de Auschwitz. O presidente polonês Bronisław Komorowski participou de uma cerimônia no chamado Muro da Morte. Cerca de 300 sobreviventes do Holocausto levaram flores e se emocionaram ao lembrar um período sombrio da história. Auschwitz se tornou um complexo de campos de concentração em abril de 1940. Trens cheios de prisioneiros do exército nazista, a maioria judeus, chegavam ali diariamente. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas tenham morrido no local.
a maior parte nas câmaras de gás, mas muitas também em consequência da fome e das doenças. Bom dia! Depois da fase de preparação, finalmente vamos aos principais campeonatos estaduais por todo o Brasil. Poucas contratações. Na verdade, os clubes contrataram vários jogadores, mas entraram na política, na realidade. Custo praticamente zero. Contratações de impacto? Nenhuma. Realmente, as equipes vivem um momento muito difícil a nível financeiro. E não dá mais para você contratar jogadores pagando salários astronômicos, coisas totalmente fora de qualquer realidade, como era feito até pouco tempo atrás. E apesar disso, tivemos também alguns desfalques. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Fluminense acabou vendendo o jogador Conca para o futebol chinês. É uma perda, sem dúvida nenhuma. Conca é um jogador muito importante no esquema do Fluminense, no trabalho que ele faz no meio de campo. Agora, quem se desfalcou bastante foi o Cruzeiro. Sim, o bicampeão brasileiro acabou perdendo 3 importantes jogadores: o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro e o Lucas Silva. As equipes foram contratados, jogadores contratados para a equipe do exterior, o que é um desfalque muito sério. E o técnico Marcelo Oliveira vai ter que praticamente reiniciar um trabalho, dando experiência a novos jogadores para montar outra vez uma boa base dessa equipe mineira, que acabou conquistando 2 títulos brasileiros seguidos. E ainda temos o Atlético Mineiro, o campeão da Copa do Brasil, que perdeu seu principal atacante, o jogador Diego Tardelli, atacante também da seleção brasileira, que acabou indo para o exterior. Em São Paulo, poucas contratações, o Palmeiras investiu bastante, o Santos também, o São Paulo, mas de um jogador de impacto. Volto a dizer, a realidade financeira dos nossos clubes falou mais alto. Mais importante, o que o torcedor quer é ver a bola rolando. Já estamos com saudade dos jogos, dos campeonatos, das competições. Então, realmente, a partir de amanhã, começa oficialmente o futebol no ano de 2015. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Olha só, há 120 anos nascia um dos maiores frasistas que o Brasil já conheceu. Dono de um humor refinado, usado para a crítica de costumes e também da política. O homem que ficou preso com Graciliano Ramos, jogou sinuca com Heitor Villa-Lobos, foi modelo de Cândido Portinari e apresentou Zé Legatay a Jorge Amado. Estamos falando do Barão de Tararé. Quem nunca ouviu essa frase? De onde menos se espera, daí é que não sai nada. O autor é figura de destaque no país na primeira metade do século XX. Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Fernando Aparício de Brinkerhoff Torelli, o Barão de Tararé, agitou a vida política brasileira e deixou marcas nas gerações seguintes de humoristas. Gaúcho da cidade do Rio Grande, nasceu em 29 de janeiro de 1895. O jornalista Cláudio Figueiredo pesquisou a vida do barão. O resultado está reunido neste livro. O humor pode ter sido a defesa encontrada para se proteger da vida difícil. A mãe cometeu suicídio quando ele tinha apenas 18 meses. Além disso, Aparício Torelli se casou 4 vezes. Ficou viúva em 3. Viu 2 dos 5 filhos morrerem. Trabalhou nos jornais O Globo e Amanhã. Os textos quase sempre satirizavam políticos da época. Tudo é relativo. O tempo que dura 1 minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Em 1926, criaria A Manha, tabloide de circulação nacional. As crônicas continuavam ácidas. Com a Revolução de 1930, Torelli se intitula como Duque de Tararé, herói fictício da batalha que nunca aconteceu e que leva o nome da cidade paulista na divisa com o Paraná. Semanas depois, como prova de modéstia, se rebaixa a barão. Aquilo, a princípio, era uma brincadeira que, quando ele fez aqui no jornal, em 1930, provavelmente não pensava aí que aquilo ia durar. Uma brincadeira que ia durar talvez 2 semanas e tal, mas foi tal o sucesso daquilo que ficou para a vida dele toda, né? A ponto de até todo mundo chamava ele de barão. Até os filhos dele falavam, o barão, o barão. O que se leva desta vida é a vida que a gente leva. Em 1934, o barão e mais 3 companheiros fundaram o Jornal do Povo, publicação que teve apenas 10 dias de existência, tempo suficiente para arrumar desafetos. Depois de uma série sobre João Cândido, o marinheiro negro, líder do movimento de 1910, conhecido como a Revolta da Chibata, Aparício Torelli foi sequestrado e espancado por oficiais da Marinha que nunca foram identificados.
De volta à redação, o barão mandou colocar na porta de entrada uma placa com os seguintes dizeres: entre sem bater. Foi opositor de Getúlio Vargas, a quem conheceu na juventude. Esquerdista militante, foi um dos fundadores da Aliança Nacional Libertadora. Passou 1 ano preso. Na casa de detenção do Rio, conheceu Graciliano Ramos. A convivência com Torelli foi retratada no livro Memórias do Cárcere. Que presepada é essa? É festa de barão. Nos anos 1950, a situação do jornal criado por ele não ia bem. E depois de algumas tentativas de relançamento, a Manha deixa de circular definitivamente em 52. O humor era deixado meio de lado. Em 1963, recebe um convite para conhecer a China. Passa por Praga e por Moscou. Quando volta, o barão surpreende os amigos. Se dedica a assuntos como filosofia hermética e astrologia e passa a se isolar. Então ele passou a explorar outros aspectos da vida intelectual dele, e era um cara extremamente curioso, muito irrequieto. Aparício Torelli morreu só em 1971, aos 76 anos, dormindo no apartamento dele, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio. Mas o legado do barão permanece. Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Não é bonito, nem rima, mas é profundo. O Visual está terminando. Um bom dia para você. Não se esqueça de participar do Visual pelas nossas redes sociais. Bom dia. E o endereço está aqui na tela. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau.